Tudo bem com vocês? Então eu tenho o privilégio de ser pastor aqui na Comunhão Cristã Aba. Eu tenho liderado o Ministério de Jovens já faz 5 anos. Sou casado, então tenho um pouquinho de experiência aqui para falar com vocês a respeito desse assunto. Tenho 3 filhos, né? Então posso falar um pouquinho também no curso de educação de filhos. Tenho uma menina de 4, um menino de 2 e um que agora está completando 4 meses. Então, são os 3 filhos já. Quando nós falamos de aliança então é um dos assuntos mais presentes, é um dos assuntos mais importantes da interpretação bíblica, do conhecimento bíblico. Eu quero falar aqui um pouco sobre aliança com vocês. E aliança, então, nós entendemos ela como verdade, por quê? Porque do livro que temos em nossas mãos, dos livros que temos ali considerado Bíblia Sagrada, esse é um assunto que se encontra de Gênesis a Apocalipse. Em todas as histórias, em todas as coisas, em todos os momentos, em tudo que você lê, você vai encontrar princípios de aliança. Então, como que nós sabemos que algumas pessoas trazem teorias, Olha, eu penso que Deus é isso. Como que você sabe se de fato é? Como que você comprova se isso é verdade? Se ele se apresenta em todos os livros, em todos os momentos, em tudo aquilo, do Gênesis e Apocalipse, você encontra esse assunto, você encontra características desse assunto. É assim que nós sabemos que isso é verdade. Por exemplo, Deus é amor. Como que nós sabemos que Deus é amor? Porque tem um versículo que fala Deus é amor? Não, porque nós encontramos o amor de Deus de Gênesis a Apocalipse. Então, a aliança é outro assunto que nós encontramos de Gênesis a Apocalipse. Aliás, a aliança é a forma que Deus escolheu para se relacionar com o homem. Não existe outra forma de Deus se relacionar com o homem a não ser através de aliança. Aliança, então, é um dos assuntos mais importantes que nós encontramos. Aliança no hebraico, já que a gente encontra no Velho Testamento e no Novo Testamento, a gente tem que entender de hebraico e grego para poder falar sobre. Mas aliança no hebraico é berit, e berit significa um pacto, significa uma criação de afinidade, um envolvimento com, e é um pacto. No grego tem o mesmo significado, mas grego a palavra é diatek. Então diatek é a palavra que define aliança no grego. E ela tem esse mesmo significado, então, de ser um pacto. Aliança é muito mais do que um contrato. Aliança é um pacto. Ou seja, um contrato ele pode ser desfeito, um pacto jamais é desfeito. Um pacto tem valor fundamental, valor eterno, valor de compreensão eterna. É um pacto, é diferente de um contrato. Ou seja, nós encontramos na Bíblia inteira o assunto aliança, e as alianças que Deus fez, Ele nunca deixa de cumprir, Ele nunca deixa de validá-las. Ele soma, Ele acrescenta nessas alianças coisas. E aí Ele termina, então nós vamos encontrar na Bíblia 8 alianças principais entre o homem e Deus. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas toda aliança tem uma base de como ela é construída. E essas são 3 palavras que formam uma base de aliança: amor, devoção e igualdade. Para você poder formar esse pacto, para você estabelecer esse pacto, para você poder ter uma aliança, você precisa conhecer e entender que a base para essa aliança é amor, igualdade e devoção. Devoção é a sua própria entrega a, eu sou um devoto a Deus, ou seja, eu me entreguei, eu sou uma pessoa piedosa, eu me dediquei a Deus, eu me entreguei a Deus. Existem também características da aliança. A aliança, por exemplo, não pode ser feita entre você e você mesmo. A aliança tem sempre 2 partes, não é algo individual. É sempre entre 2 sujeitos, é sempre entre 2 pessoas, 2 personagens, então é sempre entre 2 partes. E ela pode ser por decorrência ou ela pode ser estendida a. Aqui é legal entendermos isso, porque decorrência é quando você nasce debaixo de uma aliança. E quando ela é estendida a você, existe a possibilidade de você entrar e vir fazer parte desse pacto. Então, eu e você, por causa do pecado de Adão, por exemplo, de acordo com aquilo que aconteceu na queda de Adão, Adão foi expulso do jardim, todas aquelas coisas, ali agora existe um negócio que é por
né? Nós nascemos debaixo daquela maldição. Nós nascemos debaixo daquilo. Então é por decorrência. Essa maldição, você não escolheu nascer debaixo disso. Você nasceu por decorrência, porque o seu pai tinha essa maldição sobre ele, agora todos os seres humanos têm. Como todos nós, né, a gente vem de Adão, então todos nós nascemos debaixo da mesma maldição que Adão conquistou lá quando foi expulso do Éden. Mas também existe as alianças que são estendidas a nós, que é a aliança, por exemplo, a nova aliança em Cristo Jesus. Cristo Jesus, então, ele veio, ele morreu na cruz por nós, ele pagou pelos nossos pecados e, de repente, ele pega e fala assim: ei, se você quiser fazer parte dessa aliança, ela pode ser sua. Se você quiser fazer parte disso que eu fiz, você pode fazer. É uma escolha sua. É você quem decide fazer parte da nova aliança que foi estabelecida em Cristo Jesus ou não. Então ela pode ser de decorrência ou ela pode ser estendida. O pacto que um pai tem com seus filhos é decorrência. O direito de herança dos filhos é decorrência. Agora, ser estendida seria a possibilidade de um casal adotar uma criança. Nós estamos estendendo a você a possibilidade de ser nosso herdeiro também. Você quer? Né? E aí tem essa possibilidade toda. Existe então algumas características. Ela pode ser por decorrência, ela pode ser estendida. Nós temos, por exemplo, os termos da aliança, que são, por exemplo, no casamento, os seus votos, aquelas promessas que são feitas ali. E aí você está lá no dia, lá, e o pastor pergunta: você quer que eu fale os votos? Você repete. Aí a pessoa fala: não, eu mesmo vou falar os meus votos, tal. E ela fala assim: nossa, quando eu te conheci, sempre achei você linda, sempre achei você perfeita, você é maravilhosa, você é um exemplo de pessoa. Mas não tem votos aqui, entendeu? Tem elogios. Né? Já percebeu que o pastor fala assim, ó, na tristeza ou na dor, ou na, né? Eu estou com você. Isso é um voto, isso é uma promessa feita, isso é estabelecido no seu pacto, no seu contrato, tem os termos. Né? Se você estiver bem ou se você estiver mal, nós estamos juntos. Né? Eu estou com você, eu faço parte dos teus problemas, eu faço parte das suas alegrias, eu quero me tornar um com você, vou ser sempre fiel, nunca vou manchar o nosso leito, né? Nunca vou... Isso são votos, são os termos, é a palavra empregada, é a palavra colocada ali para que isso se torne uma realidade, para que a gente entenda quais são os compromissos de cada parte. Existem esses termos. Esses termos, então, é a palavra declarada e ela pode ser condicional ou incondicional. Como assim? Condicional é quando você fala assim, ó, se você for fiel a mim, eu estarei sempre junto com você. Percebe como existe condição? Agora, incondicional é: se não importa o que aconteça, eu sempre estarei com você. Eu coloquei minha palavra, então não importa o que aconteça, eu vou sempre cumprir a minha palavra. Existem algumas alianças na Bíblia que nós encontramos condições. Por exemplo, Deus com o povo de Israel. Se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês guardarem a minha lei, se vocês então eu abençoarei a terra, então ou seja, a bênção que você vai viver da minha parte para com você depende do seu comportamento para comigo. E existem alianças de Deus para com a humanidade que são incondicionais. Por exemplo, Deus destrói a terra, né, com o dilúvio, e aí ele faz uma aliança com Noé. E ele fala para Noé: eu nunca mais destruirei a terra com águas. Não importa se vocês voltarem a fazer o que vocês faziam, eu nunca mais vou fazer isso. Não importa se vocês vão viver bem ou se vocês vão viver mal. Da minha parte, nunca mais farei. Ou seja, é incondicional. É o meu compromisso com você, é a minha palavra dada a você. A aliança também tem um sinal. Né? Vocês conhecem alguns sinais que existem na Bíblia, que são sinais que mostram a aliança de Deus com pessoas da Bíblia? O arco-íris é um sinal da aliança com quem? Com Noé. Outro sinal que nós encontramos.
A lua é um sinal de uma aliança, por exemplo, de Deus com Davi. A ceia, sabe a ceia? Pão e o cálice, né, do vinho. Isso é fazer isso em memória de? Ou seja, é um sinal da lembrança que nós temos da nova aliança em Cristo Jesus. No casamento, o que a gente usa como um sinal? Uma aliança. Vocês já foram escolher a aliança de vocês? Quantos vão casar ainda esse final de ano agora? Já foram lá escolher as alianças? Não? Então, aonde você for, com um anel desse aqui, no dedo esquerdo, aqui da mão esquerda, tal, as pessoas sabem que você é casado. Né? As pessoas reconhecem esse sinal, sabem? Cara, esse cara tem um pacto, esse cara tem uma aliança com uma mulher, né? No meu caso, com a esposa dele. Então eu podia chegar aqui e nem falar que sou casado, mas levantar a mão e quando vocês olhassem, vissem o anel, vocês vão saber, esse homem é casado, esse menino é casado. Né? E aí então, aonde você for, que você vê esse sinal, você sabe, essa pessoa tem uma aliança. Ou seja, ela tem um pacto com alguém, ela comprometeu-se em palavras com uma pessoa, decidiu alguns termos e eles fizeram então uma aliança.